Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo para você. O Mengão que já está se preparando para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E aí, quem será que vai levar o título do Brasileirão? Flamengo? Palmeiras? Vai ficar com quem esse título do Brasileiro de 2025? Vamos aqui acompanhar o que eles falaram sobre esse assunto e, lógico, né, o Flamengo que já está se preparando para o jogo contra o Sport. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal para você não perder nada. Ativa o sininho e deixa o like. Agora simbora pro vídeo. Segue sua vida aí no Campeonato Brasileiro. A gente tem aí na disputa pelo título os postulantes, né, com mais força Palmeiras e Flamengo, com um pouco menos de força, inclusive porque tem jogos a menos por realizar, o Cruzeiro. E a gente tem também, assim como no caso do rebaixamento, uma ilustração com os próximos jogos aí de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Tá aí na sua tela, ó. O Palmeiras joga dia 15 de novembro agora, né, contra o Santos. Depois recebe o Vitória, depois recebe o Fluminense, vai a Porto Alegre jogar contra o Grêmio. E aí no dia 29 de novembro acontece a final da Libertadores, né? Você tá vendo ali Palmeiras e Flamengo. 3 de dezembro, depois da final da Libertadores, tem o Galo em Belo Horizonte e o Ceará lá em Fortaleza. Então o Palmeiras vai fazer 3 jogos seguidos, os 3 últimos como visitante. O Flamengo pega o Sport, né, em jogo atrasado agora no sábado, depois o Fla-Flu no dia 19, no dia 22 recebe o Bragantino, joga contra o Galo em Belo Horizonte, final da Libertadores. Depois da decisão da Libertadores, pega o Ceará no Maracanã, Mirassol lá no Maião. O Cruzeiro joga só no dia 20 de novembro agora contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Depois recebe o Corinthians, joga contra o Ceará no Castelão, recebe o Botafogo e fecha o Brasileirão contra o Santos. Lembrando que os jogos, né, do Palmeiras contra o Atlético estão ali no dia 3 de dezembro, e do Flamengo contra o Ceará estão ali no dia 3 de dezembro, porque é a única data possível, mas ainda não há confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol. No olho do furacão, hein, Ceará. Ceará pega os 3. Aliás, o Ceará, nas últimas 4 rodadas, enfrenta o G4. Pega Mirassol, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. É verdade. Duro pro Ceará. Ainda bem que o Ceará se livrou antes. A vitória contra o Corinthians aí vem boa hora, hein? Não, perfeito, porque era esse o objetivo, inclusive, né? Até na entrevista, o Léo Condé, acho que fala isso, né? Que a ideia era se livrar do rebaixamento antes de chegar esses últimos 4 jogos que são duríssimos. É tudo tão igual entre Flamengo e Palmeiras, que eu estava olhando, botei lado a lado os jogos aqui, e até o número de rodadas em que um tem um desafio maior do que o outro, me parece ser igual. Na reta de agora até o fim. Porque na data FIFA agora no fim de semana, o Flamengo tem um jogo com o Sport fora, o Palmeiras tem um jogo fora com o Santos. Me parece, claro, que o Palmeiras tem um desafio maior, até porque pela situação do Santos, né? Jogando em casa. Mas depois, logo em seguida, na volta, ainda os times desfalcados por essa aberração do nosso calendário dos jogos na data FIFA ou no dia seguinte à data FIFA, o Flamengo tem um Fla-Flu, enquanto o Palmeiras recebe o Vitória em casa. Aí eu acho que a coisa já inverte. A rodada é, no papel, na teoria, mais favorável ao Palmeiras. Aí vem duas rodadas que eu acho que são parecidas, assim. O nível de dificuldade. O Flamengo recebe o Bragantino, o Palmeiras recebe o Fluminense. Depois... O Fluminense também no caminho dos 3, né? Jogou com o Cruzeiro. Depois outra rodada para mim parecida. O Flamengo visita o Atlético, o Palmeiras visita o Grêmio. Não vejo uma grande diferença de dificuldade. Aí volta a ter uma rodada que para mim Atlético já depois da final do Sul-Americano? Já. A final é dia 22. 22. Isso. 22. Aí volta a ter uma rodada... O Atlético campeão garantido na Libertadores. O campeonato já vinha... Pode ter algum nível de desmobilização. Aí tem uma rodada que para mim parece, também de acordo com essa, dependendo de como o Atlético se comportar, mas uma rodada que para mim o desafio está maior com o Palmeiras. O Flamengo recebe o Ceará, o Palmeiras visita o Galo. E a última rodada, que eu acho que o Flamengo tem o desafio maior, o Mirassol fora e o Palmeiras contra o Ceará fora, mas também vai depender se o Ceará eventualmente, não acho que seja mais tão provável, mas se o Ceará estiver precisando de pontuar numa eventual ainda briga para não cair. Mas não parece a essa altura provável, mas pode acontecer. Ou seja, ninguém vai ser campeão em casa, se for na última rodada. Não, os dois decidem fora.
A questão, algo que talvez pudesse preocupar o torcedor do Palmeiras, né, é a questão de não jogar bem contra os times do G6, ou pelo menos não estar conseguindo pontuar como se imaginava para um time que é tão forte como o Palmeiras e que está na disputa do título, é o líder do Campeonato Brasileiro. Olha só contra o G6 e contra o Z4, como estão as campanhas de Flamengo e Palmeiras. Olha, contra o G6, o Flamengo fez 9 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 62% de aproveitamento. Agora, olha o aproveitamento do Palmeiras, ó. 10 jogos já contra os 6 primeiros times, né? Os 5, no caso, que o Palmeiras é o líder. 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. Só 20% de aproveitamento. Só que contra o Z4, o Palmeiras não deixa escapar pontos, né? O Palmeiras tem 100% de aproveitamento, 7 jogos e 7 vitórias. O Flamengo já deixou escapar pontos pelo caminho. Em 7 jogos foram 5 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de 71% dos pontos. Sabe qual é a conclusão? Qual é? Que não tem fórmula para ganhar o Campeonato Brasileiro. Você pode manter um desempenho excelente contra os melhores times e menos bom ou com alguns tropeços lá embaixo, ou você pode ser espetacular lá embaixo e não necessariamente ganhar os confrontos diretos. O Palmeiras perdeu 2 vezes para o Flamengo, tem uma vitória a mais que o Flamengo. A boa notícia para o Palmeiras é que ele não enfrenta mais nenhum dos 6 primeiros colocados. E o Flamengo que tropeçou 2 vezes contra os lá de baixo vai jogar ainda. Se o Flamengo joga contra o Sport, né, o último colocado, mas ninguém imagina que o Flamengo vá perder pontos para o Sport. E só, né? Só. Do Z4 no momento Z4 só. E o Flamengo do G4 vai enfrentar o Mirassol. Né? Lá na no última Maião, rodada. Tá difícil ganhar do Mirassol lá. Vamos ver se o Flamengo consegue essa proeza na última rodada. Depois de tudo de espetacular que aconteceu no Maião na temporada, ele pode ser o palco da decisão do campeonato, né? Pode. Se for o Flamengo campeão. Pode sim. É isso. Tem vida fácil pra alguém aí, ô Grafá? Tem não. Nem para nós o Troca tá tendo vida fácil aqui fazendo essas análises, imagine para quem entra em campo. Tem não, pô. Até a reta final aí, última rodada aí, a briga por Libertadores, G8 ou G7 ou G6, provavelmente será G8, né? Dependendo do que o Atlético fazer, né? Se o Atlético vencer, será G8. Mas é briga... Quer dizer, ao contrário, o Atlético não está entre os primeiros colocados, né? Então quem pode interferir é o Fluminense. E virar G8 é a Copa do Brasil, por exemplo. O Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil ou o Fluminense, que hoje estão à frente ali. Isso aí mesmo. Aí sim teremos a Copa do Brasil. G8. Falando de data FIFA, que também vai ter compromisso para Palmeiras e Flamengo, e esses times muito desfalcados, né? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, gente. Boa tarde para todo mundo. Times que vão ser muito impactados. A gente está falando da dupla que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e que nessa data FIFA vão sentir, sim, nos seus jogos. Esse é só um dos assuntos, dos tantos que teremos hoje no Tá Na Área, mas eu queria dizer que eu sonho com o momento que nesse baita estúdio que temos aqui, teremos desafios também, tá? Fica aqui a provocação, não sei se os diretores vão autorizar um negócio desse. É caro, mas... imagina. Imagina, mas pode ser uma coisa controlada, né? Eu posso bolar uns desafios pra gente fazer ao vivo e a cores aqui. Pra não sair do ponto, pra né? seguir o entretenimento da televisão brasileira. Eu não é? Paulo Nunes, bem-vindo, boa tarde pra ti. Me conta, um destaque desse Campeonato Brasileiro, um nome, uma palavra. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Bené, Raed, boa noite a todos. Para mim, o destaque, sem dúvida nenhuma, é a Arrascaeta. Absurdo. É um jogador diferenciado, é um jogador que está me fazendo, a cada jogo que passa, se encantar mais com ele. É um absurdo. Marcelo Raed, boa noite, bem-vindo ao Tá Na Área. Foram 32 partidas já feitas por Flamengo e Palmeiras. Essa foi a 33ª rodada. A gente vai tirando alguns asteriscos ainda. Seu destaque inicial, bem-vindo ao Tá Na Área, amigo. Tudo bem, amigo? Boa noite pra você, Kelly, Paulo, todo mundo aqui ligado no Tá Na Área. A gente fala muito do comportamento, nos últimos anos, né? A gente fala muito do comportamento do Neymar. E ontem foi a primeira partida do Neymar como titular depois de uma volta de contusão. E um lance me chamou muita atenção, passou despercebido da nossa transmissão, mas um lance me chamou muita atenção, aproximadamente ali aos 20 minutos do primeiro tempo, que mostra um pouco desse comportamento do Neymar. Era o 4º tiro de meta do Santos, o Santos já havia batido 3 tiros de meta, todos usando a bola longa, porque nitidamente era algo treinado pelo Vojvoda, sair da pressão do Flamengo usando a bola longa. E aí o Neymar fez isso aí, roda aí, gente, por favor. Ele vai até o campo de defesa do Santos, ele sai do campo de ataque, bate o tiro de meta, coisa que poderia ter sido feito pelo Brasão, e aí o Santos usa a bola longa. Onde estava o Neymar? No campo defensivo. Dentro da área. Dentro da área. Por quê? Porque naquele momento do jogo, o comportamento do Neymar falou o seguinte: eu não estou preocupado
com o treinamento que os atletas fizeram, com a instrução do técnico, com o plano tático da minha equipe. Estou preocupado em fazer o que eu acho que eu devo fazer. E aí ele sai do ataque, volta até o sistema defensivo, faz uma saída de bola curta, coisa que o Santos não estava fazendo na partida, toca a bola para o Zé Ivaldo, que aí sim, ele vai para o planejamento tático do técnico, faz a bola longa para o ataque e o Neymar está lá no sistema defensivo. Eu acho que esse lance, para mim, resume que hoje a gente pode esperar do Neymar. É um jogador que ele nesse momento, que o Santos precisa tanto do Neymar, ele é um jogador que ele não faz o que o técnico estrutura para a equipe. O Santos precisa de um time estruturado defensivamente, principalmente ofensivamente. No ataque o Neymar pode brilhar, mas a partir do momento que ele vira subversivo nesse esquema tático do Santos, ele mais atrapalha do que ajuda. No jogo de ontem a gente pôde perceber, parece até que uma insatisfação constante e permanente do Neymar. Foram muitas reclamações ali dos companheiros, conversas meio irritadas do Neymar com os companheiros. Depois ele saiu nos microfones também dos nossos repórteres na transmissão do jogo. Desabafou, disparou contra a arbitragem. Enfim, coisas que a gente vai analisar porque esse jogo também será assunto aqui no Tá Na Área. A partir de agora, a partida contra o Flamengo na 32ª rodada, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles que têm um jogo atrasado, né? Flamengo e Palmeiras vão justamente nessa data FIFA tirar esse atraso dos seus jogos. Vamos lá, gente. Resultados dessa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, para vocês acompanharem aqui no nosso telaço. O Atlético Mineiro venceu o Sport 4-2, situação extremamente delicada ao longo de toda a temporada do Sport. Aí mais um resultado muito difícil, jogando na sua casa, perdeu esse jogo. Vasco também foi derrotado pelo Juventude, vitória dos jaconeiros por 3-1. O Inter ficou no empate com o Bahia. No Beira-Rio, resultado também ruim para o Internacional, nas pretensões de Campeonato Brasileiro. O time que no começo da temporada lutava pelo título, agora está numa luta contra o rebaixamento. A gente segue ali nos resultados com São Paulo e Bragantino, 1-0 Bragantino na Vila Belmiro, Corinthians e Ceará, 1-0 para o Ceará. O Vozão dando trabalho aí para as equipes nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Cruzeiro ficou no 0-0 com o Fluminense, assim como Vitória e Botafogo no Barradão. E aqui mais na pontinha da nossa tabela, resultados dos líderes do Campeonato Brasileiro. Olha ali, ó, Flamengo 3-2 para cima do Santos, nesse jogo que a gente já começou a falar, mencionando o Neymar. E o Palmeiras perdeu para o Mirassol. O Mirassol é invencível na sua casa. Foi mais uma vitória, 2-1 para cima do Palmeiras, o líder do campeonato. E a gente fecha aqui os resultados da rodada com Fortaleza e Grêmio, que ficaram no empate em 2-2. Vamos dar uma olhada na classificação, então, atualizada, ainda com alguns asteriscos, né? A gente fala de Palmeiras e Flamengo. Nesse momento, as duas equipes têm a mesma pontuação, 68 pontos. Eu sempre deixo aqui aquela campanha pelo critério de desempate ser o confronto direto. Mas no Campeonato Brasileiro, no regulamento que a gente já está adaptado, o número de vitórias do Palmeiras garante o time do Abel Ferreira na primeira posição nesse momento. O Palmeiras venceu 21 partidas, o Flamengo venceu 20. O Cruzeiro empatou em casa, chegou a 64 e esse G5 é fechado com Mirassol e Bahia. Botafogo e Fluminense nesse momento no G7, essas duas vagas para aquela primeira fase, a fase prévia da Libertadores do ano que vem. Seguidos por São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco. Bragantino tem resultados muito importantes em sequência também no Campeonato Brasileiro. Chega a 42 pontos, mesmo número de Ceará e Corinthians. O Grêmio tem 40, depois Internacional e Vitória. E aí o Z4 com Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. O Sport a gente já considera esse virtual rebaixado há algum tempo, né, Paulo? Até o próprio Sport já... Exatamente, até nas palavras, né, dos jogadores, treinador na época, o Daniel Paulista já falava sobre isso. Mas já dá para fazer um ponto de corte de quem ainda está nessa briga contra o Z4? Porque, por exemplo, o Bragantino a gente colocava um grande sinal de alerta, mas o Bragantino consegue emendar 2 vitórias seguidas e já tem uma vantagem muito considerável para o Santos. Dá para ter esse ponto de corte aí já na classificação? Eu penso, até pelo fato, para mim vale muito também o desempenho e essa questão de sequência de vitórias, sequência de resultados positivos, porque essa questão de você não consegue vencer e nem jogar bem, performar, porque chega um momento do campeonato que você não o performar não é tão importante como o resultado. Agora, as equipes que estão ali embaixo, e para mim, do Internacional para baixo, eu acho que tem problemas de pontuação e problemas de jogo. Então é uma questão em que as equipes, você tira o Santos, a gente fala do Santos, o Raed acabou de falar aqui, citar o Santos tem muito tempo que não joga bem.
jogar bem para vencer um jogo. O Vitória, você já viu principalmente no Barradão, algum jogo ele performando melhor. Você tem a dificuldade do Juventude, que agora ganhou do Vasco, né? Que é um time que normalmente joga bem dentro de casa, fora não consegue performar. Agora, chega um momento que é vitória. Você tem que pontuar, você tem que buscar essa pontuação. E para mim, né, até pelo que o Grêmio também vem desempenhando, do Internacional para baixo, ali a briga, para mim, tá em aberto. Situação complicadíssima, então, desses 6 times que a gente está vendo ali, conforme citou o Paulo Nunes, e o Inter, que agora está entrando nessa briga contra o rebaixamento. A gente muito falou também, né, de ser um time que estava no começo do ano tentando o título. Exato. Agora tem a dupla Grenal colada ali na tabela de classificação, o Grêmio um pouco mais à frente. Deve fazer esses 5 pontos nas rodadas que restam, mas tem um Grenal na tabela de classificação também, né? Porque eu vou muito nessa questão de... a gente vê o número de pontuação, eu vou muito na questão de quando joga em casa. O Grêmio, na maioria das vezes, quando joga em casa, ele consegue uma vitória. Sim. Independentemente se jogou bem ou mal, ele, na pressão, na força, na equipe que tem, ele consegue a pontuação. O Inter, várias vezes... E aí, quando você não vence em casa e vai jogar isso fora, para mim é um problema muito sério. E nesse momento, se você for pesar, se eu vou pesar Internacional, Vitória, Juventude, Fortaleza... A camisa do Inter pesa demais nos jogadores nesse momento de baixa. Nesse momento de pressão, que o torcedor, às vezes, deixa de ir ao estádio. E, às vezes, para o jogador, é uma coisa até meio estranha de se falar. Que todo mundo pede o torcedor dentro do estádio. Às vezes, para o jogador, tem momentos que ele não quer tão cheio. Que ele precisa ter um respiro para poder desenvolver um futebol melhor. Porque a confiança vai embaixo. A confiança para os jogadores do Internacional, nesse momento, está lá embaixo. Então, a cada momento, a cada erro de um passe, de um drible, de uma finalização, a pressão vem muito grande. Então, para mim, eu acho que o Internacional tem que se preocupar muito com isso. É uma briga quente nessas rodadas finais, né? Durante algum momento a gente até colocava o Vitória também como já quase rebaixado, mas a coisa mudou bastante. E esse número mágico, acredito eu, que vai ser até menor. Acho que 45 pontos. Tem muita gente aí que não vai conseguir chegar a 45 pontos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas bora falar do outro lado da classificação, falar do topo da tabela, do atual vice-líder, o Flamengo, que venceu o Santos em casa por 3-2, mas num jogo onde o Flamengo abriu 3 gols de vantagem, né? A gente vê o resultado 3-2, parece que foi um jogo parelho, mas o Santos conseguiu os 2 gols já perto do apito final e já sem o Neymar em campo. Vamos colocar no papo a Luísa Sá, que cobre o dia a dia do Flamengo no GE. Globo, para falar um pouquinho dessa partida, né, Luísa? Numa rodada muito importante para o Flamengo, tinha esse compromisso em casa, antes da data FIFA, jogava antes do Palmeiras, jogou até a pressão para o lado do Palmeiras e agora tem o mesmo número de pontos do time do Abel Ferreira. Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área. Boa noite, Bené, Raed, Paulo, Kelly e todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que o torcedor que estava assistindo o jogo desligou no 3-0, depois foi ver o placar e não entendeu nada, né? O Flamengo abriu essa vantagem, claro, teve muitos erros de passes ali, principalmente no primeiro tempo, e aí teve dificuldade de entrar no jogo. Quando desenvolveu um pouquinho de senso de urgência, né, decidiu logo ali, o final do primeiro tempo começou com o gol do Léo Pereira e depois aí no segundo já deslanchou um pouco mais. O Carrascal fez o gol com um passe belíssimo do Arrascaeta e, enfim, depois o Flamengo fechou o placar aí com o Bruno Henrique. Parecia, né, ter fechado o placar, na verdade, sofreu ali na reta final. O time deu uma dispersada um pouco, foi à frente sem muito pudor, né, e aí ficou muito exposto. O Santos aproveitou com a velocidade ali depois das mudanças do segundo tempo. E aí deixou o Maracanã um pouco tenso nessa reta final, né? Acho que o torcedor já estava confiante, já estava aquele show de luzes ali. E aí depois viu que o jogo ficou tenso, mas o Flamengo voltou para a partida, conseguiu segurar esse início de pressão do Santos ali, né? E conseguiu segurar a bola no ataque para manter esse resultado. Em uma partida que o Arrascaeta foi muito bem, o Paulo até começou destacando ele, né? Foi homenageado pelo Flamengo porque renovou o contrato. Vai chegar a 10 anos de Flamengo, um jogador muito importante aí para a história do clube, mas perdeu um pênalti também, né? Um pênalti que acho que daria a nota 10 ali para o Arrascaeta, mas ele acabou desperdiçando esse pênalti e o Santos botou uma emoçãozinha ali no final da partida. Mas o Flamengo sai com um resultado importante, o Palmeiras entrou em campo depois, e os jogadores estavam acompanhando ali como podiam, né? Já estavam fora, então cada golzinho do Mirassol ali, a galera já ficava mais empolgada, alguns ficaram sabendo através da imprensa, outros ficaram acompanhando pelo celular mesmo, porque os jogadores do Flamengo jantam ali, né, no Maracanã depois da partida, então já ficaram nessa expectativa para como seria esse jogo do Palmeiras, e aí tiveram essa boa notícia, né, esse bom resultado para chegar talvez nessa partida contra o Sport e quem sabe conseguir esses pontinhos importantes
para sonhar com essa liderança aí que já não vem tem algumas rodadas. Pois é, o Flamengo agora vai ter essa oportunidade de ter tempo para trabalhar, para treinar, especialmente depois desse jogo. Falando, né, Luísa, que odeia sofrer gols. E o que a gente vê é que sim, o Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, são 20 gols sofridos. O problema e o alerta que a gente percebeu está justamente nos últimos 2 jogos, em que o time sofreu 4 gols desses 20. Então, como é que vai ser essa semana aí, essa pausa para a data FIFA? Qual será o planejamento da comissão técnica para conseguir aproveitar esse tempo e melhorar alguns problemas no time? O Flamengo ganhou folga nessa segunda-feira e se reapresenta amanhã, na terça, no Ninho do Urubu, para iniciar essa preparação pensando no jogo contra o Sport, né? E aí o Felipe até fala na entrevista coletiva que o foco desse período da data FIFA vai ser retomar alguns comportamentos e algumas maneiras ali de jogar que o time acabou perdendo nessa sequência. Ele até foi bem enfático assim, na análise dele do jogo, falando que não se reconheceu em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, porque o time estava muito espaçado e perdendo muitos passes. Então, vai ser uma oportunidade do Felipe, assim como na última data FIFA, que ele aproveitou justamente para consertar um pouco esse time, essa data FIFA também vai ser importante para isso, para que ele tenha tempo. Claro, ele vai ter alguns desfalques, e aí é diferente, né, da última data FIFA, que ninguém foi convocado, nessa são 7 convocados. Então, isso vai pesar também, mas vai ser uma oportunidade do Flamengo retomar um pouco esse trabalho, ter momento para enfim, treinar taticamente esse time e consertar essa defesa. Uma boa notícia para esse sistema defensivo é que o Léo Ortiz pode voltar, é muito provável que ele volte nessa partida contra o Sport. O Léo Ortiz foi desfalque nas últimas 3 rodadas, mas porque ele vinha fazendo um tratamento um pouco mais a curto prazo, mais conservador aí no tornozelo dele. Ele sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito, então ele vinha, jogou no sacrifício contra o Racing, mas vinha sendo poupado nos últimos jogos, justamente para ficar 100% pensando nessa reta final, né? Então o Léo Ortiz ficou fora, ficou fazendo tratamento e há a expectativa que ele volte contra o Sport. E aí essa data FIFA vai ser importante também para outros lesionados. O Jorginho, por exemplo, ainda não é certo que ele jogue contra o Sport. Há também essa esperança, mas ainda o caso dele é um pouco mais complicado. O Jorginho já está fazendo exercícios, né, atividades no campo junto com a fisioterapia, então pode ser que ele evolua nos próximos dias. Ele e o Léo Ortiz, o Pedro, também foram ao CT hoje, né, durante a folga aí do restante do elenco, para justamente tentar acelerar esse tratamento e dar um gás aí nesse tratamento para voltar, quem sabe, contra o Sport. O Alan também é outro jogador que está lesionado, está com uma fascite plantar e, a princípio, não preocupa para essa partida desse jogo atrasado aí contra o Sport lá em Recife. Enfim, o Flamengo tenta usar essa pausa para recuperar esses jogadores, ter todo mundo à disposição, porque tem muitos desfalques para essa partida, né? São 7 convocados, além dos 2 da seleção brasileira, o Alexandre e o Danilo. Também tiveram 3 da seleção uruguaia, Rascaeta, Vinha e Varela, além do Plata e do Carrascal também, que foram chamados. O De La Cruz, ele seria chamado pelo Uruguai, mas ele pediu para não ir, conversou com o Bielsa, uma conversa tranquila, né, amigável, ele pediu para não ir para o Uruguai, e o Éric Pulgar ficou fora da convocação do Chile, o Chile que já também está fora da Copa, então, enfim, o Éric Pulgar acabou ficando fora, que é uma excelente notícia para o Flamengo, né, porque vai ter problemas, o Bruno Henrique ainda não sabe, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre a situação do Bruno Henrique, mas ele ainda não sabe se vai estar à disposição, então o Felipe vai aproveitar esse período para principalmente corrigir esses comportamentos. Eu acho que foi esse jogo contra o Santos, claro, né, teve coisas boas desse time que soube reagir, soube ser eficiente quando se lançou bem ao ataque, mas também problemas aí defensivos, enfim, gols que nascem. O Felipe até foi perguntado sobre isso na coletiva, ele falou que os gols nascem não necessariamente de erros defensivos, mas pode acontecer de diversas formas, né? Não só de contra-ataque, por exemplo, mas também de um erro individual, enfim, são várias. E lembrando que a zaga sofreu com alterações aí nos últimos jogos, porque o Léo Ortiz estando fora, o Danilo foi escolhido como titular, mas é um zagueiro de seleção também, tem a confiança total do Felipe, que não testou muitos jovens, né? Então, o Léo Ortiz voltando será uma boa notícia para o Felipe Luiz, que não vai precisar sacrificar ninguém ali, né, nesses garotos que não jogaram muitos minutos. A gente viu ali, né, a arte com os convocados do Flamengo, são 7 desfalques por conta de convocação, mas a gente soma, claro, Pedro e Jorginho é quase um time inteiro que o Flamengo não tem à disposição para um jogo importante de Campeonato Brasileiro, então a gente acaba
normalizando, mas não é para normalizar um jogo de Campeonato Brasileiro onde o Flamengo não pode contar com esse número tão elevado de jogadores, 7 desses 9 por conta de convocações em meio à data FIFA. E o Palmeiras também vai sofrer com isso, inclusive, no mesmo dia, né, no próximo sábado. Mas, Raed, falando sobre essa questão da parte defensiva, a gente viu que entre os desfalques tem quase uma linha defensiva inteira do Flamengo. Varela foi convocado, o Vinha, que mal joga no Flamengo também, foi chamado pela seleção uruguaia, Danilo e Alexandro. Tem essa questão do Léo Ortiz, ainda voltando à forma física ideal. Então, é um ponto de alerta também por conta desses números anormais desse Flamengo, né? O Flamengo sofrer 4 gols em 2 partidas de Campeonato Brasileiro não é algo que a gente estava acostumado a ver. Claro que cada gol, cada jogo vai ter o seu contexto. Se a gente for olhar o jogo contra o São Paulo, é um vacilo que foge dos padrões do time do Flamengo logo no começo do jogo, praticamente dá de bandeja o gol do Luciano lá na Vila Belmiro, e contra o Santos num momento do jogo em que o resultado estava na mão, até a gente pode falar num certo relaxamento do time, mas que também não é natural, né? Cada jogo tem uma história, mas essa linha defensiva do Flamengo sempre foi extremamente sólida porque vinha em repetição praticamente todos os jogos. E para esse próximo jogo, essa linha defensiva praticamente vai estar uma nova linha defensiva. Você vai ter um Royal pela direita, muito possivelmente. O Léo Pereira, que é o único zagueiro que ainda está disponível, né? Você tem a situação do Ortiz, a convocação do Danilo. Jogando demais, inclusive. Demais, fez esse gol aí, inclusive. Jogando demais. E a lateral esquerda, possivelmente com o Ayrton Lucas. Não necessariamente são jogadores de baixa qualidade, mas você tem ali uma nova linha defensiva, e o time do Flamengo, ele é muito, muito estruturado a partir da posse de bola desde o sistema defensivo, com os 2 volantes, com a linha defensiva. Vamos ver como é que ele vai montar esse time para o jogo contra o Sport, um jogo importantíssimo, obviamente, todos os jogos são, mas nesse momento da temporada, faltando pouquíssimas rodadas, qualquer tropeço que não seja programado pode custar o título. É curioso, né, esse assunto da data FIFA, enquanto a gente fica falando que pode ser inacreditável a quantidade de jogadores que vão desfalcar no momento tão decisivo do campeonato. Flamengo, Palmeiras, o Léo Pereira deu uma declaração depois do jogo, também por esse momento que ele vive, que é o melhor da carreira dele, e ele mesmo admitiu, dizendo que ele questiona a falta de oportunidades na seleção brasileira, por que ele não teria sido convocado, né, justamente por estar nesse bom momento, nos últimos anos aí da carreira dele, ele que tem 29 anos e nunca foi chamado para servir a seleção brasileira. Só na base. Só na base, mas não a seleção principal. Exato. Em determinado momento ele viu a linha inteira aí, numa época em que o Léo Ortiz foi chamado, né? Até o Danilo, que não tinha muita Exato, ele lembrou disso. E só o Léo Pereira ficava. Só que é curioso, eu imagino o Felipe Luiz ouvindo essa declaração e pensando assim, não alerta os gansos, deixa quieto. Tem que sobrar alguém, né? Mais um não. Tá, mas só feito esse parênteses, Paulo, eu queria te perguntar o seguinte, o que o Felipe Luiz tem que ter mais atenção agora nessa pausa para a data FIFA nos treinamentos, especialmente pensando num Flamengo que precisa de erro zero, porque empatou em pontos com o Palmeiras, mas tem uma vitória a menos. Quando você tem um treinador que, na minha opinião, o Felipe Luiz é um cara extremamente aquilo que ele acredita, quando tem essa data FIFA, a gente sempre brinca no meio do futebol. Quando tem um treinador que entende, ela é importantíssima. Tem treinador que quando você tem 10 dias você piora o time. Não é o caso do Felipe Luiz, ao contrário. Então, acho que quando ele fala de comportamento, isso para mim é muito claro. O comportamento do Flamengo, de 6, 7 rodadas para cá, ele caiu muito de produção. E mesmo assim, o Flamengo se mantém na liderança. Por quê? Porque tem um time especial, excepcional. Então, quando você começa a ver que comportamentos abaixaram, principalmente essa desatenção num jogo desse, 3-0, e é uma coisa que eu vou falar aqui, para o jogador de futebol, ele vai entender, isso acontece, você se desliga, 3-0, o jogo está resolvido, o treinador começa a fazer mudanças, e aí tem a culpa também do treinador, porque ele começa a mexer muito, os 2 gols vêm do lado do Vinha, que entrou num jogo o jogo implodindo, e ele aí naquela questão de voltar. Quanto tempo que o Vina não vem jogando? Quanto tempo que ele não tem sequência? E as próprias substituições são um pensamento do Felipe Luiz de dosar a carga física do jogador. Só que aí você tem que pensar também que está entrando jogadores que não estão jogando muito. E pode sentir. Não é que o cara foi mal, é porque é sentir de temperatura do jogo, atmosfera da partida. Então, quando você tem esse comportamento, eu quero consertar esse comportamento, para mim vai muito no individual. O Flamengo, para mim, caiu muito. Por isso que eu comecei falando do Arrascaeta. Porque o Arrascaeta, para mim, junto com o Léo Pereira e um pouquinho do Carrascal,
né, que ganhou, cresceu no decorrer da competição, o Arrascaeta, para mim, é o cara que mantém um nível. Os outros todos, você pode citar todos. Jorginho caiu, tanto que machucou. Saúl caiu, saiu do time. O Eric Pulgar está tentando se manter, né, na equipe, errou contra o São Paulo feio na saída de bola. O Ayrton Lucas deu uma melhorada, mas ainda é sempre naquela questão, quem é o lateral, porque o Alexandro não tem uma sequência. O Bruno Henrique está voltando a performar agora de novo. O cara que joga é o Arrascaeta, que para mim é o cara que decide, é o cara que motiva o time, é o cara que cobra. Você vê o Arrascaeta quando o Plata foi expulso, você vê como ele ficou inconformado com aquilo. Então você vê que é um cara que, além da qualidade técnica, né, e a capacidade enorme de jogar, é um cara que está abraçando o time, que está abraçando a ideia do Felipe Luiz. Então, quando você fala de comportamento, eu acho que individualmente o Felipe vai ter que trabalhar também jogadores, vai ter que trabalhar o passe, vai ter que trabalhar a parte de domínio, a parte de finalização, a tomada de decisão, conversar muito com os atletas, porque o Flamengo tem um time, mesmo o Flamengo não sendo aquele Flamengo brilhante, o Flamengo está lá na ponta. Por quê? Porque tem esses caras aí, ó. São jogadores, Kelly, que nesse momento da importância que tem esse campeonato, nesse momento decisivo, esses caras aparecem. Isso. E quando eles aparecem, eles decidem. Uma jogada, o time não está bem, o Arrascaeta de costa, vê o Carrascal passando sozinho. Então, assim... Esse lançamento é inacreditável. Ele mapeia. O gol mais bonito, mas a assistência a bola está vindo, ele já está mapeando. E vamos falar também da defesa do Santos, né? Sim, que está fazendo uma linha altíssima, depois da linha do meio campo, que é absurdo isso, né? Então, assim, mas você tem um jogador com essa capacidade, que enxerga um atacante passando, vai decidir o jogo. Mas eu acho que o Felipe Luiz, sim, tem que trabalhar a parte técnica, tem que trabalhar individualmente os jogadores e principalmente o comportamento. Conversar com esses caras para não deixar isso acontecer. E, Luísa, falando dessas questões de escalação do Flamengo, né? Falamos mais sobre a linha defensiva, tem essa questão do meio-campo também, né? Porque o Arrascaeta foi convocado, inclusive ele toma um cartão amarelo, né, para ter a suspensão num jogo em que ele já não estivesse disponível por conta da data FIFA, vai defender a seleção uruguaia. E o Carrascal, que a gente apontava como esse substituto, também foi convocado pela seleção colombiana. Então o Felipe Luiz tem que avaliar também quem vai ser esse substituto, se muda a forma de jogar desse meio-campo para esse jogo contra o Sport. O rendimento do Arrascaeta fez o Flamengo com ele imediatamente, né? Porque o Flamengo estava com aquele discurso, como tem feito já nos últimos meses, de só renovar com jogadores que estavam com o contrato prestes a terminar, tanto que priorizou, né, o Varela, por exemplo, que só tinha contrato até o final do ano, e outras situações a se discutir antes, congelou essas conversas com o Arrascaeta, mas o rendimento, né, o principal jogador do Flamengo na temporada, fez a diretoria repensar, sentar, conversar com ele e assinar essa renovação, que já estava aí nesses últimos detalhes e foi anunciada nos últimos dias, né? Então, enfim, é o jogador mais relevante da equipe. Nos últimos anos já vinha sendo, mas nessa temporada ele realmente chamou a responsabilidade. E aí o Felipe agora tem uma dor de cabeça importante aí, porque o Flamengo tem, além dos convocados, que são desfalques, a situação do Bruno Henrique para resolver. E aí você não tem centroavante, por exemplo, porque o Pedro ainda não está pronto para voltar. O Pedro está com fez um raio-x hoje, né? E aí deve retornar os treinos com o resto do grupo na quarta-feira, provavelmente, essa é a expectativa do Flamengo, mas ainda sem contato. O Flamengo já tem, né, uma proteção ali prontinha para o Pedro, mas ainda sem contato. Então ainda vai demorar mais um pouquinho aí até o Felipe Luiz ter o Pedro. E aí, sem o Pedro, além do problema no meio-campo, você também tem um problema no ataque para resolver. E aí, alguns jogadores que têm tido poucos minutos podem ganhar oportunidade, como o Juninho, o Michael, enfim, outros nomes aí. O Felipe vai ter essa semana toda para treinar e para se preparar. Mas no meio-campo, especificamente, o Pulgar está à disposição, né? Como a gente falou, que não foi convocado no Chile. E aí você tem o Saúl, o De La Cruz também, que não foi para a seleção. São ali alternativas. O Alan, por exemplo, se já tiver recuperado dessa fascite plantar, pode voltar. O Alan já sofre, né, com esse problema há algum tempo, então ele meio que vai e volta do time aí em alguns momentos. É uma lesão que o Flamengo já tem aí conhecimento que ele tem, então pode ser uma alternativa, né? O Everton Araújo também. Enfim, o Flamengo tem alguns problemas. Eu diria que o meio-campo talvez seja o menor deles agora, porque no ataque a situação do centroavante está meio delicada, né? E aí, se o Bruno Henrique, por exemplo, mantiver a punição, enfim, ou alguma coisa do tipo, ou aumentar alguma coisa assim, ele será desfalque também. Então, menos um jogador, menos um centroavante. O Plata tá também na seleção, né? Então também não é uma possibilidade.
Mas, enfim, a tendência inicial, claro, o Felipe Luiz não treinou ainda, né? Bom a gente frisar isso aqui. O Flamengo folgou hoje, se representa só amanhã, então amanhã começa essa preparação para o jogo do Sport. O Flamengo viaja na sexta-feira, então só encerra essa preparação na sexta, tem muito tempo até lá. Mas tem essas 3 opções que são boas opções no meio-campo. O Felipe já vem testando, né? E tem o Jorginho, que ainda não é certo, ele tem ainda uma etapa aí de preparação nessa volta de lesão para cumprir, mas pode ser que seja, dependendo do cenário aí, o Flamengo pode, talvez, de repente, levar ele para essa partida e quem sabe, né, num esquema de necessidade, ele joga. O Cebolinha, vale lembrar, foi relacionado para o jogo do Flamengo na última rodada, sem nem ter treinado com o grupo. Nessa partida ele entrou ali, mas aí já tinha algumas atividades ao lado do elenco, mas ele voltou a ser relacionado sem 1 minuto sequer com o elenco, então pode ser uma alternativa o Jorginho também nesse sentido, em caso de extrema necessidade, e aí a gente vai ver a evolução ao longo dos próximos dias. Mas de opções no meio-campo, o Felipe Luiz vem testando. O De La Cruz foi titular ontem, errou alguns passes, né? Teve alguma dificuldade ali. O Saúl entrou no segundo tempo, o próprio Saúl já tinha sido titular na rodada anterior. Enfim, ele vem fazendo esses testes aí nas últimas rodadas, talvez até pensando um pouco não só na ausência do Jorginho, mas também nessa situação do Arrascaeta, sabendo que o Carrascal também deveria ser convocado, enfim. Mas, de fato, né, é uma questão, é um problema no meio-campo. O Flamengo tem essa coisa do substituto do Arrascaeta desde 2019, né? O Carrascal chega com esse nome, mas aí ele já está usando o Carrascal em tudo quanto é setor também, e aí não virou necessariamente um nome para ser o substituto do Arrascaeta, porque tem jogado junto com o Arrascaeta. Pois é, vamos jogar essa questão aqui para a mesa para entender, Raed. Quem é o substituto do Arrascaeta na falta dele? É difícil, né? Pela falta dele de vários jogos. Não, mas tá, gente. Vamos focar no Arrascaeta, no meio-campo. A gente tava falando tão bem do cara, né? Do Flamengo. Vamos falar dele. Poderia ser o Carrascal, que também tá ausente. Poderia ser, sei lá, o Plata, que também tá ausente. É que o Carrascal, ele pode ser, como a Luísa bem falou, o substituto em vários setores, né? Porque joga na direita do ataque, na esquerda do ataque. Ele pode estar centralizado, daqui a pouco ele aparece no meio também. Tá, não tem Carrascal. Quem vem? Então, a ausência do Arrascaeta é uma ausência muito sentido por tudo que o Arrascaeta vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Paulinho já até falou sobre isso no início do programa. Mas você tem ali, na partida de ontem, já deu algum indício de que pode jogar o Luiz Araújo por dentro. Nas substituições, o Luiz Araújo fez a função do Arrascaeta. E, na minha opinião, o cara que poderia fazer isso aí brilhantemente dentro do elenco do Flamengo é o De La Cruz. De La Cruz era titular da seleção uruguaia na posição que o Arrascaeta exerce hoje no Flamengo. E o Arrascaeta era banco da seleção uruguaia, dirigida pelo Bielsa. Então, para mim, esses dois jogadores podem revezar a função. A Arrascaeta, quando não tiver, adianta um pouco o Nico De La Cruz. Quando o De La Cruz foi contratado, a gente até imaginava, né? O discurso que a Raed trouxe é importante. Eu tinha até esquecido. Eu fiz um jogo da seleção do Uruguai contra a seleção brasileira e o De La Cruz jogou muito nessa posição. O Arrascaeta nem entrou no jogo. Outro jogador também que foi contratado para jogar nessa função, o Arrascaeta também, mas que pode jogar um pouquinho à frente, é o Saúl. O Saúl jogava um pouquinho adiantado, não de meia esquerda, mas é um cara também no meio que pode jogar. Agora, qualquer um desses caras que vão entrar, o Flamengo vai sentir muito. Porque o Flamengo tem um time brilhante, vou repetir, o elenco do Flamengo é brilhante, o time do Flamengo é brilhante, mas tudo passa pelo Arrascaeta. Tudo. Ainda mais agora que ele é um jogador de finalização, um jogador artilheiro. Ele tá, que se fala no futebol, né? Ele é arco e flecha todo o jogo. Todo jogo. Então é uma questão que o Flamengo vai ter que trabalhar muito em relação a isso. É um daqueles raros casos, né, no Campeonato Brasileiro de postulante a craque também ser postulante a artilheiro. Exato. É? Exatamente. O Paulo Nunes já foi 96, 96. Mas tem muito tempo. Bota na conta. Tem tempo. Mas é isso, eu né? Eu não tinha cabelo branco. Ele hoje tinha é um dos artilheiros do Exato. campeonato, ao lado do Caio Jorge, está nessa briga e vai ficar nessa briga até o final do campeonato. Poderia estar isolado, né? Teve a oportunidade do pênalti antes, poderia ter feito o 18º gol dele, mas é isso, né, Raed? Um jogador que está aliando essas duas coisas. Eu acho que nessa briga pelo prêmio de craque do brasileiro, muitas vezes o título coletivo pesa. Muito. Então, muitas vezes a gente fica, se for o Palmeiras campeão, talvez um Vitor Roque possa aparecer. Mas falando do que a gente está vendo até hoje, o Arrascaeta individualmente tem sido aquela peça fundamental. Claro que o Flamengo tem um timaço, mas falando individualmente do que ele vem apresentando, acho que ele está algumas prateleiras acima nesse campeonato. O Campeonato Brasileiro começou em abril, a gente está em novembro, o Arrascaeta não oscilou. Exato, é isso. Impressionante. É isso.
E é difícil, né? E aí uma questão que a gente sempre falava do Arrascaeta aqui, todo o programa começava o ano e a gente falava assim, vai depender se o Arrascaeta fisicamente vai aguentar, se o Arrascaeta vai suportar essa temporada. Esse ano ninguém falou sobre isso. O Flamengo fez um trabalho aí, tem que também enaltecer a direção, o planejamento todo dele, né? Descansou ele, trabalhou ele, acho que ele fez uma cirurgia, ficou repousando. Ele volta com um trabalho diferente. Você vê o Arrascaeta hoje, quando ele dá tapa, você vê que ele tá com força, ele chega à frente de marcadores que tem mais força que ele, velocidade dele, ele tá mais ágil, e aí entra fisicamente bem, com a qualidade dele, com a inteligência que ele tem, por isso que ele tá brilhando. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está agora pensando nessa preparação para o confronto contra o próximo sábado, mas não só isso, o Flamengo também já está pensando no jogo contra o Fluminense, o famoso Fla-Flu. É exatamente isso, porque nesse jogo, né, os jogadores que estarão servindo as suas seleções poderão retornar, quem sabe, a tempo, galera, para esse confronto. Tá aqui, ó, Flamengo estuda planos e avalia força-tarefa para ter os convocados no Fla-Flu do Brasileirão. O rubro-negro terá até 7 desfalques entre os selecionáveis contra o Sport, mas tem a partida, né, contra o Fluminense logo depois da data FIFA. Então, o Flamengo está pensando, galera, em enfrentar um voo, né, e tentar trazer os jogadores para chegarem, né, no dia aí da partida que o Flamengo vai estar enfrentando o Fluminense. Lógico que tudo será levado ali em consideração, né, principalmente o desgaste dos jogadores, mas a ideia do Flamengo é deixar tudo muito bem alinhado com o departamento médico das seleções, tá? Então, o Flamengo, né, lógico, tá avaliando a situação, não quer perder nenhum jogador, principalmente pensando na final da Libertadores da América, mas o Flamengo entende que se fizer uma força-tarefa, né, uma boa logística, alinhado, lógico, com o departamento médico das seleções, há uma possibilidade de você ter esses atletas à disposição, principalmente, né, pensando-se nos jogadores uruguaios, né, como o Arrascaeta, né, o próprio Varela, são jogadores importantíssimos aí para esse quadro, né, de atletas do Flamengo, como também ali tem o Danilo, tem o Alexandro. Então o Flamengo está se preparando, né, e está tentando aí viabilizar uma boa volta para os jogadores chegarem, quem sabe, a tempo de jogarem o Fla-Flu. Parceiro, o Flamengo que agora quer embalar, quer de vez, né, engrenar nessa reta final aí até o título, porque a gente sabe que agora são decisões e não dá mais para deixar nem um pontinho sequer na mesa. O Flamengo precisa vencer, né, praticamente todos os jogos se quiser ser campeão brasileiro de 2025. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!